Paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Manhã abençoada na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 6, no verso 35 ao 44, a Bíblia fala um pouco sobre as multiplicações dos pães. E hoje vamos falar um pouco, aleluias, do conhecimento da palavra que a gente tem. Entregues na mão de Jesus se torna algo bastante. Se torna algo com fartura. Mas fique comigo e vamos ver o que diz a palavra de Deus. No verso 35 de Marcos 6, diz assim: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele. E lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Os discípulos chegam para Jesus e falam: O lugar é deserto, não tem aonde a gente comprar comida. E já é tarde, já está ficando noite. E no verso 36 continua: Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e compre pão para si, porque não tem que comer. Os discípulos chegam e falam para Jesus: manda eles embora, para que vão para as aldeias circunvizinhas, para os lugares vizinhos e comprem pão para comer. Porque não temos esse pão para dar para tanta gente, para tanta multidão que nos acompanha. Só que o Senhor Jesus, Ele nos fala que aquele que for até Ele, aquele que vir até Ele, de nenhuma maneira o lançará fora. De nenhuma maneira descartará de si. Olha só, no verso 37. E ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dermos de comer. Olha só, Jesus fala para eles: Dai vós de comer. Os milagres que vocês viram eu fazendo, botem a sua fé em prática para trazer um alimento para essa multidão. Aleluias. Glórias a Deus. E no verso, continuando o verso 37, eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes dermos de comer. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Iremos comprar 200 denários de pão para nos dar de comer? E daí Jesus, ele pergunta para eles. Ele lhes disse: Quantos pães tendes e de ver? Ele pergunta: Vão ver quantos pães vocês têm. Aleluias. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Olha só, 5 pães e 2 peixes. Continuando no verso 39, e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se, repartindo-os de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha só, o Senhor Jesus nos ensina um princípio aqui, que primeiro, antes dele nos dar um alimento espiritual, um alimento físico, é preciso organização. Ou seja, alinhamento com a palavra de Deus, organizado. Mas vamos continuar no verso 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Olha só, o Senhor Jesus, ele nos ensina um princípio. Não é o teu conhecimento bíblico, o teu conhecimento da palavra de Deus pode ser pouco, mas colocado nas mãos certas, nas mãos de Jesus, isso se multiplicará. E quando você abrir a tua boca para pronunciar a palavra de Deus, Deus vai encher a tua boca e vai te instruir aquilo que você deve falar, como diz no Evangelho de Lucas. Aleluias. Mas continuando, e todos comeram e ficaram fartos. Olha só,
o pouco que você tem colocado nas mãos de Jesus, pessoas que estão sedentas, tentando tirar as próprias vidas, pessoas que não têm mais sentido para elas viver. Se você abrir tua boca e falar que Deus mudou a tua história, e aquilo que você está vivendo, andando com o Senhor Jesus, pode salvar muitas vidas através de você. A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma é sábio e acumula tesouros nos céus, onde a traça não corrói e aonde o ladrão não migra. Olha só, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Olha só, ainda aquilo que Deus te dá, aleluia, para você trazer uma palavra, um maná, que significa a palavra de Deus, a palavra espiritual de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus, ela vai sustentar pessoas que vão te escutar, aleluia, ainda vai sobrar para você, como sobrou ali 12 cestos, representando os 12 discípulos de Jesus, ou os 12 apóstolos. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Olha só, sem contar as mulheres e crianças. Eram 5.000 homens que comeram e se fartaram com aquilo que foi entregue às mãos de Jesus. Mas olha só um princípio que a gente vê. Jesus, quando ele pega os pães e os peixes, ele olha para o céu, onde diz nos Salmos 121, olharei para o alto de onde me vem o socorro. E ele olhando, levantando os olhos para o céu, ele abençoou, entregou nas mãos de Deus. Aleluias. E Deus multiplicou os pães e os peixes. Ou seja, o conhecimento que você tem entregado nas mãos do Senhor Jesus se torna algo abundante, não somente para aqueles que te escutam, mas para a tua caminhada e trajetória na presença de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Em Efésios, amados, nós sabemos que Deus, aleluias, todo aquele que confessa o Senhor Jesus é discípulo dele. Todo aquele, aleluia, que confessa o Senhor Jesus como seu Senhor, está debaixo do governo de Cristo, aleluia, é filho de Deus. Todos aqueles que seguem o princípio de Deus são discípulos de Jesus. E todo discípulo, ele tem o dever, aleluia, de transmitir a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus. Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele traz sabor. Ou seja, uma palavra que você trazer direcionado, aleluias, de Deus, isso pode trazer sabor para aquelas vidas que estão amarguradas, que estão vivendo sem sabor, sem vontade de viver. Aleluias. E vós sois a luz do mundo. A luz, a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, que esse mundo é de trevas, um mundo de escuridão. E nós somos a luz. Temos o dever de trazer e clarear aquelas pessoas que estão nas trevas, trazendo para a luz, para o Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. E nós vemos um princípio ali que Jesus faz no verso 41. Ele pega os pães, abençoa, entrega nas mãos de Deus. E ele dá primeiramente aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Aleluias. Olha só que princípio interessante, amados. A palavra de Deus, ela vem revelando para aqueles que seguem os princípios de Deus. Todo aquele que segue os princípios de Deus tem o dever, aleluia, de pregar o evangelho da salvação. O evangelho de arrependimento de pecados. Aleluias. O evangelho que leva à vida eterna. Aleluias. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Só que esse ide que Jesus fala em nossa nação é um pouco mal compreendido. No original, aleluias, fala sobre você indo. Em outras palavras, por onde você for, você transmitir a palavra de Deus. Levar uma palavra de Deus, de exortação, de ânimo, de consolo. Em Romanos 8:19,
diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Em outras palavras, que o mundo, as pessoas que estão perdidas, aleluia, que ainda não nasceram uma nova criatura em Cristo Jesus, estão gemendo esperando a manifestação dos filhos de Deus, em outras palavras, dos discípulos de Cristo, eu e você, meu irmão e minha irmã. Olha só o que Martin Luther King fala, uma frase: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Por que isso? Quando os bons se calam, os maus triunfam. Quando a gente, como discípulo de Jesus, como filho de Deus, se cala, quando a gente não transmite a palavra de Deus para todo aquele que Deus abre uma porta, que Deus permite, os maus triunfam. E aonde eu quero te levar? A você ser influência para pessoas que Deus colocar em sua vida, dando conselhos segundo a palavra de Deus. Aonde, aleluias, a multidão de conselhos, em Provérbios diz, aonde há multidão de conselhos, alinhamento, alinhação com a palavra de Deus. Sabemos, amados, que o Senhor Jesus designou em Efésios 4:11, Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, a estatura do varão perfeito, a cada dia se parecendo mais com Jesus. A Bíblia diz que a gente começa, aleluia, brilhando a cada dia, até chegar à luz perfeita, que é o meio-dia. Ou seja, se parecendo a cada dia mais com Jesus. Aleluias. Manifestando Jesus nas suas atitudes e fazendo com que as pessoas enxerguem Jesus em você. Mas sabemos que Deus deixou para apóstolos, doutores, profetas, evangelistas e pastores. Sim, só que esses dons ministeriais, esses são para a edificação dos discípulos de Cristo. Sabemos que tem essas pessoas, apóstolos, doutores, pastores, evangelistas, são aqueles que mergulham mais na palavra de Deus, que estão reservados para a obra de Deus. São aqueles que buscam mais o conhecimento da palavra, aleluias, da palavra, do conhecimento da verdade de Deus, aleluias, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade do varão perfeito. Ou seja, todos que já aceitaram Jesus, que já nasceram nova criatura, têm o dever de falar aquilo que Deus está fazendo na sua vida e que pode fazer na vida delas, mudando a vida de pessoas que Deus coloca, aleluias, na sua vida, influenciando. Amém? Seja uma pessoa de influência, aleluias, para aqueles que estão ao redor de você. Influencie segundo os princípios da palavra de Deus, segundo a verdade que há no Senhor Jesus. E que Deus te abençoe, te guarde, no nome de Jesus.